aqui do lado. Ó, já estamos online, já estamos transmitindo. Ah, Tá bom? legal. Então, boa noite, pessoal. É, hoje a gente vai começar mais uma live, né, nas quintas-feiras, cuidando de quem cuida, com a presença do Dr. Fábio hoje sem a presença do Roberto, nosso secretário de Política de Saúde do Trabalhador, que foi substituído aí pela Junéia Batista, né, nossa dirigente da CUT Nacional, da ISP, também dirigente do Sindicep. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares, Fábio. Eu vou apresentá-lo daqui a pouco, mas fazer um resgate antes da gente começar, para a gente ganhar um tempinho para gerar o link, né? Essa live no Facebook do sindicato, do Sincep, ela fica gravada, quem não conseguiu acompanhar. Então, já vai lá no Facebook, divulgue para as pessoas, né? Vai lá no. Clique em compartilhar, encaminha a live para os colegas, né? Como sempre, toda quinta-feira. Essa já é a mental. A gente já conversou um pouco sobre as normas, né? Então a gente já conversou bastante sobre vários assuntos. E as lives da quinta-feira é para a gente dialogar um pouco com quem está trabalhando, né? Com quem está ainda nessa linha de frente, né? Durante a pandemia. É uma forma da gente se comunicar com o servidor, né? E não só o servidor, mas também os outros trabalhadores, né? A gente tem uma gama de trabalhadores que, infelizmente, apesar de todas as recomendações, tanto da OMS, tanto do Ministério da Saúde, da Prefeitura, do governo estadual, eles não tiveram oportunidade de ficar em casa, né? Muitas pessoas ainda precisam ir trabalhar e estão expostas aí ao serviço no transporte público, né? Em trabalhos que, por vezes, são essenciais, né? Os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da assistência, da limpeza urbana, né? A gente tem visto aí todos esse rol de trabalhadores que está aí na linha de frente. Então, hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre o sistema vascular. Estava conversando antes com o Dr. Fábio e assim a gente acha que quando a gente fala do sistema vascular é só um probleminha, né? É só uma doencinha, mas ele tem várias coisas. E eu não vou nem dar spoiler, não, a gente vai conversar. Vou chamar a Junéia para entrar aí para dar boa noite e depois a gente apresenta o nosso convidado de hoje especial. Oi, companheiras, companheiros do Sindicep que estão aí assistindo mais uma live sobre a nossa vida, sobre a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, em especial do município de São Paulo, que estão à frente aí do debate da pandemia, dos locais de trabalho, e aqueles outros trabalhadores que, por várias situações, estão em home office, né? Eu acho que hoje o debate é para esses trabalhadores. Eu acho que é mais para esses trabalhadores que estão em home office e as pessoas aí numa situação de risco, as pessoas mais idosas, né? Que eu acho que talvez não se preocupem com a sua saúde, acho que está tudo tranquilo, vou fazer um trabalhinho, entrar no computador e fico o dia inteiro nisso e esquece que o nosso organismo está funcionando e que muitas vezes ele reage quando a gente não tem uma vida normal. Então, a ideia da gente chamar o doutor Fábio Rossi, que é o meu médico, que cuida das minhas varizes, das minhas pernas, até meu namorado. Ei, quem é esse homem que vai falar com você? Eu falei, calma, ele é um médico que cuida dos meus vasos, tudo, mas eu acho que ele tem uma preocupação muito grande, ele tem um trabalho muito legal no Dante Pazanese, tem uma experiência muito grande em trabalhar nesses momentos, eu acho que agora da pandemia, de como as pessoas podem reagir num momento que parece que está tudo tranquilo, está dentro de casa, não está se movimentando, e o que isso pode acontecer com os nossos corpos, enquanto a gente pensa que é acordar de manhã, tomar o café, fazer alguma coisinha, ir para o computador,
almoçar, ir para o computador, jantar, ir para o computador, depois dormir. Então, a ideia, quando eu pensei em convidar o doutor Fábio, é que ele falasse um pouco, né, dentro das questões que a Elionara preparou para a gente, né? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas, né? Principalmente as pessoas aí da famosa terceira idade, como é que a gente pode ajudar essas pessoas a não entrarem num ciclo de precisar procurar um hospital público num momento muito complicado como esse, que o SUS não está dando conta de atender tanta gente. Então, é por isso que eu quero agradecer já antecipadamente o Sintecep por ter atendido, o doutor Fábio por ter liberado uma horinha do dia dele, que é muito cansativo, eu sei, mas por estar um pouquinho com a gente aqui. É isso. Obrigada. Bom, a gente está aqui falando doutor Fábio, doutor Fábio. Então, eu vou chamar o doutor Fábio para conversa, né? Para a gente já começar, porque é uma conversa bem difícil, né, doutor? Porque tem duas mulheres hoje aqui dividindo o espaço, e são duas mulheres que gostam um pouquinho de falar. Então, a gente levanta a mãozinha e a gente permite mais ou menos isso, né? Mas quem é o doutor Fábio, então, que a gente está aqui, que a gente já de antemão agradece, como a Junéia já agradeceu, né? Quem é doutor Fábio Henrique Rossi? Doutor Fábio Henrique Rossi é cirurgião vascular e endovascular do Instituto Dante Pazanese, de cardiologia, é coordenador da pós-graduação de disciplina de tecnologia em cirurgia cardiovascular e endovascular extracardíaca da USP, é doutor e pós-doutor pelo IDPC da USP, e o homem tem um baita currículo, gente. Também, acho que eu vou pular alguns, e aí o senhor pode acrescentar para a gente, mas acho que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cardiologia Vascular, aqui na região de São Paulo. Então, só para vocês terem noção do privilégio que nós estamos tendo hoje, dele de separar um pedacinho, uma horinha aí do dia dele para falar com a gente. Boa noite, doutor. Fique à vontade, seja bem-vindo. Bom, privilégio é tudo meu, Elionara, Junéia, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, e com os seus internautas, né, para mim é um motivo de muita felicidade realmente estar aqui conversando com vocês e falar de um tema tão importante, né, que é o sistema, os problemas vasculares durante a pandemia, né. Todos nós temos acompanhado, né, acho que isso não é um segredo mais para ninguém, que a Covid-19, né, ela é uma doença que ela apresenta um risco aumentado de trombose, né. Então, acho importante, antes da gente começar a dar algumas orientações, a gente entender um pouquinho o que é o sistema cardiovascular, né. Basicamente, o sistema cardiovascular ele é composto pelo coração. O coração é uma bomba muscular, ela bombeia o sangue através das artérias. Então, eu sei que é um pouquinho difícil, mas se todo mundo prestar atenção, a gente consegue depois passar as informações de uma forma mais inteligente, né, e mais fácil de entender. Então, o coração é uma bomba que vai bombear o sangue através das artérias para os órgãos e tecidos. Todo o sangue que chega nesses órgãos e tecidos, ele tem que voltar para o coração, e ele volta através das veias, né? E o sangue, para ele estar no estado líquido, ele tem que estar em constante movimento, né? Toda vez que a gente tem algum impedimento, né, ou que o sangue ele comece a circular de uma forma mais lentificada, existe um maior risco de trombose, né? Da parte arterial, não existe tanto problema em relação a isso, por quê? Porque o coraçãozinho, a gente querendo ou não, acordado, dormindo, parado, sentado, ele está lá batendo. Agora, o sangue, para ele voltar para o coração, ele depende muito da movimentação das pernas, né? Então, qualquer situação que a gente se encontre, que a gente fique parado, né? Qualquer uma delas, então a gente pode estar sentado, ou ficar muitas horas de pé, estar viajando, ou estar no home office, então a gente está com risco de trombose. O que é a trombose? Trombose é a formação de um coágulo, como se fosse uma gelatina, né? O sangue, quando ele está se movimentando devagarzinho, ele forma um coágulo, e esse coágulo,
né, ele pode entupir as artérias e as veias. Quando ele entope as artérias, o que ele causa? Ele causa isquemia. Então, pode ser, quando eu isquemia no coração, é um infarto agudo do miocárdio. Quando é na cabeça, é o AVC. Essas são as duas principais causas de mortalidade aqui no nosso país e no mundo inteiro, né? A trombose arterial, ela está muito mais ligada com algumas doenças como hipertensão arterial, dislipidemia, né, que é o colesterol alto, diabetes, né, estresse, tabagismo, né, agora, a parte venosa, ela está mais relacionada com o sedentarismo, obesidade, varizes, quem já teve trombose na família ou trombose no passado. Então, esses grupos são os grupos de risco. Então, primeira coisa, quem tem essas doenças todas que eu te falei, né, agora nesse período da pandemia, né, que a gente tem que ficar em quarentena, né, e eu nem cheguei ainda que a gente vai falar um pouco do SARS-CoV, que é o vírus que causa a Covid, sim, né? Então, todo mundo que tem isso tem que ficar ligado, né, que tem mais risco de ter esses problemas todos. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, nesse período, ter muito cuidado com a alimentação, tomar bastante líquido, né, e procurar se movimentar o máximo, né? Então, quem está lá no home office, que está sentadinho lá o tempo inteiro, a gente faz muita reunião, é muito importante que a gente se discipline, que a cada pelo menos meia horinha, vai pegar uma água lá na cozinha, dar uma volta dentro de casa mesmo, vai fazer um xixizinho, vai comer alguma coisinha leve, né? É muito importante movimentar as pernas, porque senão, né, pode acontecer a trombose venosa. A trombose venosa, ela tem dois problemas principais. Na fase aguda, é que se um trombo desse se deslocar e for para o pulmão, ele causa embolia pulmonar, que é a terceira causa de mortalidade. Então, a gente tem infarto, derrame e a terceira causa é embolia pulmonar. Né? Quais são os sintomas da trombose venosa? Trombose, inchaço na perna, dor na perna, dificuldade para caminhar, aquela sensação de peso na perna, né? E o sintoma principal da embolia pulmonar, o que é? Dor no tórax, né? Falta de ar, e às vezes ela traz assim, ela é meio traiçoeira, né? Porque às vezes ela pode se manifestar como se fosse uma tossezinha, uma gripezinha, a gente acha que é uma gripe. Hoje mesmo eu vi no consultório uma senhora de 80 anos, né, que ela teve dor na perna, e ela falou assim, eu tive dor na perna, depois no dia seguinte eu tive uma gripe forte. Aí fui fazer os exames nela, não, ela estava com trombose e embolia pulmonar. E teve muita sorte, uma senhora de 80 anos com uma embolia pulmonar, teve muita sorte de estar viva, né? Então, realmente, essas são... o que acontece? Quando a gente tem esses sintomas, né, o que está acontecendo muito, todo mundo tem muito medo de ir para o hospital, né, por causa do Covid. E aumentou muito, muito, muito a mortalidade dentro de casa, né, porque as pessoas ficam desesperadas. Então, tem uma dor no peito, não, eu não vou. Então, isso não é recomendável, né. Hoje, foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina, né, pelo Ministério da Saúde, fazer telemedicina. Hoje, né, tem um monte de médicos fazendo telemedicina. Primeira coisa que pode fazer é procurar lá, porque estou com um vascular, um cardiologista, né, procurar primeiro conversar com o médico. Se houver necessidade, ele vai orientar. Por exemplo, na minha área, a maioria dos vasculares hoje tem aparelho de ultrassom, que a gente faz o diagnóstico da trombose através do ultrassom. Então, no consultório, você seja obrigado a se deslocar para o consultório. Se tem uma suspeita de embolia pulmonar, aí já é caso de pronto-socorro, né? Porque realmente, assim, é um pouco preocupante uma situação que a pessoa fica com medo, né, são doenças, assim, potencialmente fatais, né? Então, tem que tomar esse cuidado mesmo. O que mais que eu posso falar? Nossa, eu tô aqui igual a gente fica assim, nossa, que interessante. Eu já tô aqui preocupada, doutor, porque eu fico 4 horas sentada o tempo todo sem levantar. E aí a gente já tô preocupado aqui com a minha situação de saúde, né, no home office.
Eu queria perguntar um pouquinho para a gente, se deu uma aula para a gente já, né? Porque a gente esquece, né? O senhor estava falando e eu estava aqui me lembrando lá das nossas aulinhas lá de biologia, né? Tudo bonitinho. A gente sabe, no fundo a gente sabe o que é bom e o que é ruim, mas a gente esquece, né? Vai passando, a gente esquece. E um pouco, você já falou um pouquinho da trombose, mas nessa situação agora, né, em que várias pessoas vários indivíduos são postos aí no chamado grupo de risco, especialmente por conta do Covid-19, né, essas doenças, elas colocam as pessoas no grupo de risco, as doenças cardiovasculares, elas acabam tendo um risco elevado, né, por estarem nessa situação, né, caso elas se contaminem pelo vírus? Com certeza. A gente sabe que, assim, quando a pessoa... Vou falar um pouquinho só do Covid, né? O Covid é um vírus, né, um RNA vírus, como a influenza, como a gripe comum, né? Qual que é a diferença desse vírus em relação aos demais? Primeiro, que ele tem alto potencial de contágio. Então, por isso que o isolamento social, preventivo, usar máscara, a higienização das mãos, né, o distanciamento, né, é muito importante porque ele é muito facilmente transmissível. A grande maioria das pessoas que pegam não tem sintoma, ou são oligossintomáticos, apresentam sintomas leves e que não causa nenhuma grande repercussão clínica, né? E também não aumenta o risco de mortalidade. A gente sabe que hoje a gente sabe que algumas, por exemplo, paciente idoso, diabético, hipertenso, obeso, né? Esses são os que têm doenças cardiovasculares, são os pacientes que têm maior risco de adquirir a doença de uma forma mais agressiva e fatal, né? Então, respondendo essa pergunta, qual que é a diferença principal em relação à fisiopatologia da trombose? A gente não sabe muito bem por que ainda, mas o SARS-CoV-2, ao contrário dos demais vírus, ele causa um processo inflamatório tanto no local da entrada dele, né, que é as vias aéreas, né, e o pulmão. Então, ele causa um processo inflamatório naquele local, predispondo uma trombose da microcirculação. Isso a gente já sabe muito bem, porque vários estudos já demonstraram isso. Por quê? Porque ele causa um processo inflamatório muito maior do que os outros vírus. E o processo inflamatório, o metabolismo do processo inflamatório, ele está muito relacionado com o metabolismo da trombose. Isso a gente já sabe há muito tempo. Associado a isso, também, o vírus, ele machuca o endotélio, que é a camada interna dos vasos. Então, quando ele está machucado, está inflamado, aí o processo de coagulação sanguínea, ele começa a formar pequenos coágulos, esses coágulos vão se avolumando e causam o tromboembolismo venoso. A gente sabe, por exemplo, se a gente pegar paciente grave que vai para a UTI, em torno de 20% a 30% dos pacientes internados têm tromboembolismo venoso, e desses 20%, 30%, 80% tem embolia pulmonar. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Então, se você não tem a doença, de fazer essas medidas e fazer movimentação. Tal. Agora, quando a gente pega paciente, familiar que tem trombose, principalmente nesses grupos, a gente tem que tomar muito mais cuidado, né? Aí a gente tem a situação, como que a gente trata isso, né? Primeiro, infelizmente, né, não existe um medicamento ainda específico para esse vírus, né? A gente tem usado alguns antivirais que eles foram desenvolvidos para outras doenças virais, né? Estão sendo testados, mas até agora, infelizmente, não tem nenhum medicamento que a gente fale assim, não, tem que tomar esse aqui vai resolver mesmo, né? Todos têm acompanhado a polêmica em relação à hidroxicloroquina, ivermectina, que mais? Azitromicina, né? Então, mas infelizmente, realmente assim, não que eu seja contra, né? Mas assim, se a gente pegar a evidência científica que a gente tem até agora,
infelizmente, a gente não tem muito um direcionamento seguro, né? Porque a gente tem que lembrar que todo medicamento ele faz bem, mas ele pode fazer mal também. Pode fazer mal. O que mais? Hoje, no paciente que vai para o hospital internado, a gente entra para todo mundo com profilaxia, antitrombóticos, anticoagulantes, de uma forma profilática, né? Para quê? Para evitar que seja formado trombo. No paciente que vai para a UTI, a gente faz ainda mais, né? Uma dose maior. Só que, assim, o anticoagulante, ele previne a trombose, mas a gente tem também que pensar, né, que ele também tem o risco do sangramento. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque tem também pessoas que têm maior risco de sangramento, ou que tomam medicamentos já, que eles podem interagir, né? O medicamento pode interagir um com o outro e potencializar o efeito do anticoagulante. Tem gente que já tomava anticoagulante, né? Então, assim, realmente... Aí você tem Aí senão você não pode tomar uma quantidade muito maior, né? A Junéia está ali com o dedinho levantado. Acho que nós assustamos ela. Fala, Junéia. Que está bem ruim a conexão. Mas, assim, doutor, eu tenho uma companheira do sindicato, inclusive, Ana Rosa, ela é cardíaca e ela toma um remédio que é porque ela é cardíaca, então é um anticoagulante, porque parece que o sangue dela, eu não sei, é estranho. Então, assim, eu fiquei preocupada agora, as pessoas que tomam, que tem esse problema, ela é cardíaca, Ana Rosa, Eleonara, você sabe quem é, nossa dirigente, ela tem um problema que ela tem que tomar sempre um anticoagulante, porque parece que o sangue dela coagula. Sim. Então, aí ela tem que tomar. É um remedinho lá que ela toma todo mês, é um negocinho parecido com o tal do AS, não sei se... O AS, sabe aquele remédio? Eu não sei, ela tinha que tomar, mas ela toma um remédio específico. Aí, nesse caso, essas pessoas, entendeu? Elas têm que tomar um cuidado muito maior, né, doutor? Porque eu agora... Tem muita gente realmente em minha volta... que tem problemas cardíacos e que tem esse problema de ter que tomar o anticoagulante. Aí eu não entendi direito como é que as pessoas... como é que... Bom, é claro, a pessoa tem que ter uma orientação com o seu cardiologista, tudo, né? Mas, assim, qual é o perigo para essas pessoas que tomam o anticoagulante? Que agora eu fiquei um pouquinho... Talvez eu acho que... Junéia, na realidade... Eu queria que você explicasse um pouquinho. Tá. Na realidade, assim, não é que o anticoagulante ele vai fazer, pelo contrário, né? Até não existe evidência científica para isso, mas a gente acha que quem toma anticoagulante, né, já tomava, porque assim, anticoagulante, a gente tem uma classe vamos falar de uma forma leiga, para afinar o sangue, a gente tem duas classes de medicamentos, isso é importante entender. A gente tem chamam-se os antitrombóticos, né? Os antitrombóticos. A gente tem os anticoagulantes e os antiagregantes plaquetários. O AS, né? O dipiridamol, esses que são os mais conhecidos, a aspirina, eles são antiagregantes plaquetários. Tá? Eles agem muito mais na anticoagulação, mas já na área das artérias. Na COVID, o risco maior é de trombose venosa. Isso a gente já sabe também. Tem risco de trombose arterial, tem de infarto e tal. Quem toma o medicamento, já tomava, não deve de jeito nenhum interromper, né? Um problema que a gente tem, principalmente no SUS, porque assim, a gente hoje anticoagulante, a gente tem duas classes, né? Que mais o Marevan, que muita gente toma, né? Que é aquele que a gente tem que ficar fazendo controle. Isso é um perigo. Por quê? Porque é o medicamento mais barato que o SUS fornece na farmácia do SUS, né? E esse remédio... É o Marevan, doutor, que ela toma. Isso. O Marevan, o problema... Vou cortar o senhor. Marevan. Isso. O Marevan é um problema realmente na pandemia. Por quê? Porque a gente tem que ficar fazendo um exame que a gente tira o sangue e controla para ver como que está a faixa terapêutica dele. E no período da pandemia, isso a gente geralmente faz, né, no hospital público.
né, esse controle. E durante esse período da pandemia, todo mundo tem medo. Então, é um perigo. Por quê? Porque se o remédio ficar abaixo do índice terapêutico dele, a pessoa que precisa, por exemplo, ter uma arritmia sanguínea ou já teve uma trombose, ela está desprotegida. E também tem outro problema. De repente, ela estoura e aí pode ter hemorragia. Entendeu? Então, é realmente um problema. Tem que tomar muito cuidado. Esses pacientes... O conselho é que tente ligar para o hospital que, né, faz acompanhamento e procurar agendar, conversar com algum médico lá, né, ou fazer uma telemedicina para ver como que vai fazer esse controle. Porque o mais seguro seria, pelo menos nesse período da pandemia, a gente entrar com um medicamento que chama inibidores diretos, né, da trombina, que são o rivaroxabana, que é o Xarelto, que é a Lixiana, que é a doxabana, que são heparinas mesmo, que a gente toma via oral, que não precisa fazer esse controle. Só que é muito caro, né? Uma caixinha dessa aí é uns R$250, R$300. Mas, né, numa situação de risco como essa, porque realmente o Marevan é um medicamento que, nessa situação, é complicado mesmo. Doutor, nossa, só para... A gente tem algumas pessoas assistindo, e é muito interessante, a gente que acompanha sempre as lives, a gente vai percebendo que quando o convidado ele vai esclarecendo todas as dúvidas já na fala, ninguém tem pergunta. Então tá todo mundo aí parabenizando, né, a gente pela live, desejando boa noite, dizendo da importância do tema, né? A fala que está muito interessante o nosso bate-papo, né? Parabenizando aí a gente por essa organização. E isso é muito bom, porque assim, não ter pergunta é sinal que a gente está. Não é que as pessoas não estão interessadas, é que está sendo muito bem explicado e a gente as pessoas estão ficando sem dúvidas, né? Isso é muito bom. Eu estou aqui muito impressionada com algumas preocupações, né? Porque a gente acaba ficando preocupado aí, porque a gente conhece algumas pessoas que estão dentro desse rol de indivíduos que podem ter o risco aí agravado, né? Então, eu acho que, e para quem está acompanhando, né, a gente fica ainda mais preocupado e as pessoas já chamam a atenção. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor já começou a falar do pessoal que está aí sentado, né, muito tempo sentado, mas eu queria que o senhor voltasse e desse uma dica aí para a gente, que a gente tem 2 grupos de trabalhadores, né, que estão aí, vou diferenciar, eu vou fazer até 2 perguntas em uma só. A gente tem o profissional de home office, né, que está em home office, e uma das queixas que a gente tem escutado aí dos nossos servidores olha, eu trabalhava 6 horas ou 8 horas, mas você, no escritório, no departamento, você consegue, levanta, você vai lá tirar uma dúvida, você volta, você dialoga com o colega. E o que as pessoas têm falado para a gente hoje, especialmente os professores, é que eles ficam muito tempo sentados, porque a demanda que chega é muito grande, e aí eles não conseguem levantar, né, de frente do computador, porque eles estão postando atividades, eles estão construindo relatórios, então eles ficam muito tempo em situações ergonomicamente inadequadas, inclusive, né, porque é a sua cadeira, então às vezes ela não tem a altura necessária, ela fica com a perna em balanço, às vezes fica com a perna dobrada. Eu vou até aqui falar de mim, né? Eu desenvolvi uma bursite no quadril. Por quê? Porque apesar de ter montado o meu cantinho aqui de home office, fiquei sentada na cama, porque era mais confortável, né? Não tem muito a ver com a questão vascular, mas por pouco, se eu não tivesse mudado a minha postura, acho que eu poderia ter entrado nessa situação aí também. E a gente tem um outro grupo de trabalhadores, vou me estender bastante na pergunta, não sei se o senhor pode me cortar. Tem um outro grupo de trabalhadores que está exatamente na condição oposta. Estão trabalhando
E aí é os guardas civis, os seguranças. Esse pessoal está trabalhando e, diferente de quem está em home office muito tempo sentado, eles acabam ficando muito tempo em pé, né? Porque eles não têm tempo, né? Antes, aquele períodozinho que às vezes ele tinha do plantão de 12, tinha 1 hora de almoço, hoje não está dando mais para fazer, né? Porque tiraram da linha de frente alguns trabalhadores, né? Onde foi possível, e existe uma sobrejornada, né? Um aumento da demanda de trabalho. E a gente tem aí desse grupo também os profissionais da saúde, né? Que apesar de a gente falar que tem muita gente com medo de ir para o pronto-socorro, de ir para o hospital, ainda está indo muita gente e eles estão tendo uma sobrecarga de trabalho muito grande. Ponto. Nisso tudo, como é que a gente pode evitar aí, além da trombose, essas outras doenças que podem atrapalhar aí o funcionamento do nosso corpo? Bom, do ponto de vista cardiovascular, a dica é a mesma, porque, como eu falei lá no começo, né, o retorno venoso das pernas e as tromboses ocorrem com muito maior frequência nos membros inferiores, né, o que faz voltar é a musculatura da batata da perna, que é a panturrilha, né? Então, é a bomba cardíaca periférica, é a musculatura da panturrilha. Toda vez que você faz um movimento de flexão e extensão dos pés, né, no tornozelo, toda vez você está exercitando a batata da perna. Então, se você tiver em qualquer situação, isso já tem bastante estudos, independente, se você estiver em pé ou você estiver sentado, o problema é o mesmo, é a batata da perna que ela está parada. Então, se você estiver em casa, como eu falei, a cada 30 minutos, dá uma volta. A gente tem que se disciplinar. O problema é que quando a gente está no computador, né, como você falou, professor, então, que tem que dar um monte de aula, né, que é um desafio para todo mundo, que está todo mundo tendo que reaprender, né, se reinventar, né, no novo normal, né? Não aguento mais essa palavra. Nessa situação, não tem jeito. Se você não se disciplinar, se você não falar assim, olha, eu tenho que... Principalmente quem tem fator de risco, vai acontecer, vai dar trombose, entendeu? Essa que é o principal, assim, eu acho que a nossa discussão aqui, a maior dica é essa. Não tem jeito. Se você ficar parada, principalmente quem já teve trombose, né? É um prato, é a fome com a vontade de comer, né? Como que é? Não tem jeito. Então tem que... Estamos perdidos, Junéia. Bastante exercício. Quando estiver descansando, põe a perninha para cima, né? Outra coisa, o que acontece? Quando a gente... Outro problema não é só ficar parado sem se mexer quando a gente está no home office. A gente não bebe água também. Principalmente no frio, que a gente não percebe, a gente não bebe água. Então, o que tem... E outra coisa, que eu vi que a Juneta está tomando vinhozinho, vou pegar o meu daqui a pouco também. O vinho, toda a bebida alcoólica, né, ela é diurética, entendeu? Então, é legal tomar, inclusive o álcool é cardioprotetor, isso, mas tem que se hidratar, gente. Tem que estar constantemente, vai fazer a sua home office lá, uma jarrinha de água ou aquelas garrafinhas de academia, constantemente bebendo água, né? E como você falou, o cara que está, o guarda, o segurança, né, a recepcionista, o médico que está em plantão, que fica lá muitas horas, né? O que a gente pode fazer, quer dizer, orientar é a mesma coisa, né? Procurar se hidratar bem, caminhar. Outra coisa que quem tem fator de risco, que é interessante, é o uso de meia elástica, né? Meia elástica de média compressão, né? Ela ajuda bastante também. A gente costuma, nos pacientes em situações de risco, a gente costuma prescrever o uso de meia elástica também. Que mais? Eu acho que de dica é isso. E para quem está na linha de frente, né, é super importante, né, tomar cuidado para não pegar o Covid, né? Porque tem o fator de risco, né? Procurar evitar. Também chegou em casa, né, já deixa um cestinho ali, né? Principalmente quem mora com idoso,
né, deixa um cestinho, um álcool gel ali já na porta, já pega a roupa toda, põe lá para dentro, e aí já põe lá na máquina de lavar ou no tanque, né, tomar banho e usar máscara, né, e ter, infelizmente, procurar não ficar muito próximo, na medida do possível, de gente que tem, ou idoso, ou que tem mais fator de risco, né, enquanto não chegar a vacina, a gente tem que tomar esses cuidados, não tem jeito. Nossa, tá todo mundo parabenizando. Eu vou ler aqui algumas perguntinhas, que agora já tem Você viu a algumas perguntinhas. pergunta Acho da que Carol? sim, eu provoquei e as pessoas começaram a. Vi sim. Eu provoquei e as pessoas começaram a perguntar. Tá. A doutora a Carolina Grando pergunta se quem faz uso de contraceptivo influencia na trombose, né? Eu vou descer, vou fazer outro e depois a gente volta na pergunta. A Flávia Agripino, funcionária nossa, colega lá, trabalha lá com a gente, está dando parabéns pela explicação, que está muito clara, muito precisa, então, fazer minhas palavras da Flávia. A Rita está perguntando, ela está falando aqui, acho que ela conhece o senhor, porque eu estou falando com o senhor há Rita, 20 minutos. querida Rita, Rita, minha doutora paciente também. Rita. Estou falando com o senhor há 20 minutos, não tenho essa intimidade de chamá-lo de querido, ela já está chamando, então acho que tem uma intimidade aí, né? E ela está perguntando se a medicação que ela toma, o Cebralate, né, pode influenciar de forma positiva ou negativa aí no caso do Covid. A Sara, a Antônia Sara, já falou aí, ó, eu estou há 7 horas sentada em frente ao computador. Nem precisa responder, Sarinha, ele já respondeu, nós estamos... Vamos caminhar, Sara também, colega nossa, vamos colocar a cachorra para correr no apartamento e correr atrás, Sara. A Deise está perguntando se o Xarealto o Estado fornece com receita. É claro, acho que ela está afirmando, acho que foi uma das medicações que o senhor falou e ela está dizendo aqui, ó, só com receita. Parece que sim. Responde para a gente. Claro. Anticoncepcional, né, uma pergunta clássica, né, mulher que toma anticoncepcional e que fuma é aquele coquetelzinho trombótico, né? Então, o anticoncepcional tem o hormônio feminino, ele é um vasodilatador e ele é pró-trombótico, né? Então, realmente tem que tomar cuidado. Não que não possa tomar, mas quem já teve trombose, ou quem tem familiar que teve trombose, né, ou quem tem muitas varizes, tal, é bom conversar com o ginecologista, procurar métodos anticonceptivos alternativos, né? Isso é uma pergunta importante. Vamos lá. Cilostazol, a pergunta da Rita, Cebralate. O Cebralate é o cilostazol, né? Ele é um antiagregante plaquetário e um vasodilatador, né? Ele não tem muito a ver com a fisiopatologia, ele é um medicamento que ele foi desenvolvido para quem tem claudicação, né? Que tem problema de circulação arterial, de entupimento nas artérias, de aterosclerose, para aumentar a distância caminhada. Não tem nada assim muito relacionado, a gente não tem muito estudo com a sua utilização em paciente com Covid, não tem nada a ver. O AS, eu também vi que teve um colega que perguntou se o AS ele previne a Covid, né? Não tem também nada a ver. Assim, na realidade, o AS, como ele é um antiagregante, ele é um antitrombótico, pode ser que ele traga algum grau de proteção, mas a gente não pode afirmar isso porque não tem estudo também, né? A gente tem que lembrar que a doença é uma doença, na parte científica, o cientista, né, nessa pandemia, está todo mundo em polvorosa, né? Porque assim, as coisas estão acontecendo tão rápido, a gente tem que lembrar que há 8 meses atrás a gente nem conhecia a doença, né? Então, toda a medicina deve ser baseada em evidência científica. E para você elaborar a evidência científica, os estudos, eles são estudos demorados, né? Na realidade, o estudo, a gente tem que comparar
um placebo com um medicamento numa população grande para afirmar que o medicamento... Como tudo está acontecendo muito rápido, o que a gente está vendo é que, assim, muita gente está usando a experiência própria, né, não que seja bom ou ruim, né, para tentar melhorar, né, diminuir essa mortalidade, né, alta, mas, assim, a gente não tem muita... A única coisa, assim, que a gente tem de mais evidência é que a gente sabe que paciente que tem doença, seja ela clínica ou cirúrgica, grave, se beneficia do uso de anticoagulante, profilaticamente falando, né? Então, a gente tem usado no paciente COVID internado. A gente lá no Dante Pazanese, a gente está começando 2 estudos, que são estudos que foram feitos por 2 pesquisadores brasileiros, o Álvaro Alverzum, que era do Dante, um amigo meu, e do Ramaciotti. A gente vai pesquisar anticoagulante no paciente que chega no pronto-socorro com COVID, diagnóstico, mas a gente não tem ainda critérios clínicos para internar esse paciente. Aí a gente vai fazer um grupo, a gente vai dar placebo, e outro grupo a gente vai dar anticoagulante oral, que é o Xarelto, que também alguém fez uma pergunta. E vai ver se o Xarelto, ele previne que a doença evolua de uma forma mais agressiva. E também a gente vai estudar esse mesmo medicamento no paciente que internou, né, com COVID, que vai para casa, porque a gente sabe que todo mundo que tem uma doença grave, seja ela infecciosa, cirúrgica, inflamatória, e quando ele vai para casa em 45 dias, ele tem mais risco de trombose. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar esses pacientes, um grupo a gente vai dar placebo, o outro a gente vai dar esse medicamento, esse remedinho, vai estudar para ver se a gente consegue prevenir também mortalidade no paciente que teve internado por COVID. Tem mais pergunta, né, que agora eu não lembro. Tem. Eu vou aproveitar, eu vou fazer quase uma consulta. E por conta, o senhor falando, eu me lembrei. O meu filho tem, né? A médica dele fala que ele não teve, ele tem. Síndrome de Kawasaki. Sei. Ele está com 5 anos e ele passou pelo processo, tomou toda a medicação, não ficou com nenhuma sequela, né? Fez o acompanhamento, ela já até suspendeu, já não precisa mais passar por acompanhamento. A gente fez o acompanhamento de 2 em 2 meses, depois passou por 3 em 3, 6 em 6 e agora não precisa mais acompanhamento ambulatorial só. E no início desse problema todo de Covid, a primeira coisa que me veio na cabeça, meu Deus, meu filho, quando ele saiu do hospital, ele tomava 24 comprimidos de AS por dia, né? Então, na primeira coisa, a gente ficou muito assustado, né? Com muito medo. Passado, eu acho que o cérebro da gente esconde o medo e a gente segue a vida, né? E aí hoje a gente conversando aqui, eu me recordei, isso é um fator de risco? Eu vi também alguma coisa, algum estudo sobre isso, né? Que algumas pessoas não se sabe por quê, como o senhor bem já alertou, e as pessoas estão até parabenizando aí a fala do senhor, dessa fala técnica, né, de valorizar o método científico, né, de a gente está apontando isso, olha, não é achismo, né, não é, eu acho que chá de rosa faz bem, né, é a gente ter os estudos. E eu vi alguma coisa que um dos efeitos, eu não lembro se era efeito, era inclusive a síndrome de Kawasaki. Isso procede? Eu tenho que ficar mais preocupada? Então, é assim, o que aconteceu na pandemia, né, que todo mundo falava que criança não tinha problema, que se pegasse e tal. Aí começaram a ter alguns casos de síndrome de Kawasaki. Porque a síndrome de Kawasaki é uma vasculite, é uma inflamação do vaso. E realmente tiveram vários casos de criança que não tinham síndrome de Kawasaki que começaram a desenvolver, né? A gente não sabe muito bem, por exemplo, seu filho ele já teve, né? Não é Sim. que ele não... e a gente não sabe também, mas assim, ele é uma criança que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado mesmo, porque se ele já teve, se ele tiver
contato com vírus, né, que ele é super, pode ser que progrida a doença dele, e aí ele tem que tomar corticoide, essas coisas, né? Aí você tem que acompanhar, se ele tiver algum sintoma, aí eu acho interessante você procurar, ele acompanhava com reumatologista, aí tem que entrar Ele em já contato. teve alta já, do reumato ele já teve alta, e ela falou, agora é acompanhamento com o Só se ele tiver algum sintoma, né? Então, eu acho que precisa. Agora, pediatra normal. Pediatra normal, Mas, assim, não é que ele não tem mais risco de pegar o vírus, entendeu? É que se ele pegar, tem que tomar mais cuidado mesmo. E qualquer Mas é um pessoa que fator de tenha risco, né? coronariopata, seja também doenças inflamatórias, né? Também tem que, qualquer tipo de doença inflamatória também tem que tomar mais cuidado, né? Tá. Tem algumas perguntas, ó, a gente provocou, as pessoas começaram a perguntar, né? A Sara está perguntando se toda hora que ela vai à rua ela tem que trocar de roupa. Ela está indo até por conta da questão do risco do contágio. Se ela precisa trocar a roupa toda vez por conta do contato do vírus, né? Do risco do vírus. A Neuza está dando parabéns, a Deise está afirmando que o Estado fornece, a Márcia dando parabéns para a gente. Essa pergunta é importante do xarelto. É assim, o xarelto ele é considerado medicamento de alto custo. Né? Então, para você conseguir, até onde eu sei, você tem que preencher aquela papeladinha lá de medicamento de alto custo, senão você não consegue. Ele não é um medicamento tipo Marevan, que o Estado fornece com uma receita normal, não. É considerado de alto custo. Em relação a trocar de roupa, toda vez que sai, eu acho que não precisa também, né? Porque tá falando que vai passear com o pet, né? O trocar de roupa, eu digo assim, mais para o profissional que está na linha de frente mesmo, né? Que fica o dia inteiro com muito contato, né? Porque se você você tá de quarentena e você vai fazer uma compra, essas coisas, você procura tomar aquelas medidas preventivas, né? De distanciamento, uso de máscara, tal. É mais chegar em casa e higienizar as mãos mesmo, né? Não tem assim tanta. Agora, é claro, se você não quiser correr risco nenhum, toda vez que você sair de casa, né, você está exposta a algum grau de contágio, né? Aí fica muito a critério de cada um, mas assim. A Lucille está perguntando se. Ai, pulou aqui. Se quem tem doença autoimune e usa imunossupressor, qual o nível de risco? Acho que se aumenta, né, o risco. Lucille, não sei se eu falei seu nome corretamente, Lucille. A Carolina está parabenizando aí pela importância de levar a sério a questão dos métodos científicos. Acho que ela está falando da pesquisa que vocês vão fazer lá no Dante. Outras pessoas parabenizando. E a Cidinha perguntou duas perguntas últimas para a gente ir para o encerramento. Se quem toma Xarelton por 18 meses. Ah, não, acho que acho que ela tomava, mas o Estado não forneceu. É isso que o senhor estava falando aí, que o Estado fornece. Pelo visto, ela tomava e o Estado não forneceu. Ela deve ter tido alguma dificuldade. A Flávia está perguntando se quem teve erisipela pode evoluir para uma trombose, né, por conta da questão vascular aí. Então, se tem alguma ligação. Bom, vamos lá. A primeira que você falou foi da Lucille. Da Lucille, o que era mesmo? Desculpa, eu esqueci. Se quem tem doença autoimune e usa imunossupressor, se aumenta o risco no caso de contaminação por Covid. Na realidade, não. Eu acho que não. Assim, na realidade, se você, como ela é uma doença inflamatória, né, o que acontece é que quem toma imunossupressor há muito tempo, né, ele pode ter a imunidade rebaixada. Então, tem mais risco de contágio, né, e se pegar como é uma doença viral, né, e ela pode, se ela tiver com a imunidade baixa, a defesa do organismo está mais baixa, então ela pode adquirir a doença de uma forma mais grave. Mas não aumenta a imunossupressão, ela não aumenta o risco de trombose, né?
Aí a outra pergunta que foi, qual que foi mesmo? Desculpa. Quem teve A erisipela se pode evoluir para uma trombose. Certo. A erisipela é uma doença do tecido linfático, né? A gente tem vaso linfático também, tem artéria, veia e linfático, né? Ela é uma doença, uma infecção dos vasos linfáticos. Quem teve trombose tem mais predisposição a ter erisipela, né? Mas não o contrário. Assim, só que muita gente que tem erisipela, né? Porque já teve trombose, uma trombose leve, às vezes a pessoa não sabe que teve trombose. E aí, o primeiro, como foi no prefeito, né? Todo mundo lembra que ele internou com quadro de erisipela, e aí que foram investigar e viram que ele tinha uma trombose. Mas as duas doenças são diferentes. É um pouco difícil de entender, né? Mas, assim, as doenças são diferentes, mas elas podem estar correlacionadas. Nossa, a gente tá, a nossa live tá super sucesso, a gente tá acompanhando, eu tô acompanhando aqui, e assim, eu acho que nesse momento, com tantas informações, acho que a Junéia depois pode falar, a gente só tem mais uma perguntinha e tem mais 9 minutos, 10 minutinhos, né? Mas acho que nesse momento, com tanta informação, como o senhor falou, a gente está vindo aí de uma situação. Quem há 8 meses atrás imaginaria que estaríamos passando por uma situação como esta? Né? Acho que ninguém pensava isso, ninguém tinha dimensão, né? Nem nos nossos piores pesadelos nós tínhamos a dimensão do que isso ia acontecer. Né? Então, a gente tem visto aí, tem mexido muito com a saúde mental de todo mundo, né? E não é só de quem está trabalhando, mas acho que de todo mundo. Mexe também, eu acho que com essas preocupações que eu pude tirar a dúvida hoje aqui com o senhor, que a Junéia pôde tirar a dúvida, porque como a gente não tem vacina, né, isso é, acho que o fator mais importante, né, na ausência da vacina, o instinto natural é o de proteção, né, a gente quer proteger, né, as pessoas que estão do nosso lado da melhor forma possível. E a gente tem um imaginário, assim, na minha cabeça, quando a gente fala derrame, quando a gente fala de trombose, quando a gente fala de algumas doenças, né, AVC isquêmico, algumas coisas assim, a gente já lida diretamente a óbito, né? A gente não pensa que a pessoa vai passar por essa situação e ela vai recuperar, né? Olha, a pessoa tem problema do coração, a gente já entra em desespero, né? Doença do coração, morreu, né? Mais ou menos assim, né? Então, eu estou muito feliz, né, com o nosso convite, foi muito boa a live, e finalizar, assim, uma regra de ouro para gente que está aí nessa batalha louca desse vírus, né? O que a gente pode fazer para que a gente se mantenha saudável, pensando nesses riscos que o senhor já apontou para a gente, para evitar que a gente fique... A gente sabe que evitar o risco é uma coisa e evitar as doenças vasculares é outra, mas a gente não quer ter nada, né, se por um acaso a gente pegar o vírus. O que o senhor acha aí que a gente precisa fazer? A primeira coisa que você falou é super importante, que você falou do lado psicológico. É o mais importante, né? Tudo isso que você falou, de infarto, derrame, o que acontece? A gente tende, eu não quero ser alarmista, entendeu? É só o objetivo do meu discurso é muito mais para dar dicas mesmo do que a gente pode fazer para prevenir. Primeiro, não é todo mundo que tem infarto que morre, não é todo mundo que tem AVC, pelo contrário. Só que a gente tende, o ser humano é assim, né? A gente tende sempre todo mundo tem na família uma pessoa que infartou, que morreu, mas tem vários que infartaram e não morreram. A medicina hoje a medicina está super moderna, né? A gente tem muito recurso, né, de paciente que começa a ter dor, tem os fatores de risco de fazer exame preventivo, né, de pegar antes da doença estar avançada, né? Por isso que é importantíssima a educação, né? Porque educação é alimentação, né? Para a gente chegar nessa situação,
O peixe morre pela boca, né? Então a gente tem que ser educado, porque a gente às vezes não sabe, né? Por exemplo, eu vou falar só uma situação. Eu adoro café. Eu tomo café sem açúcar. Sabe por quê? Porque assim, se eu vou tomar um monte de café, se eu colocar açúcar em todo o café, eu vou virar diabético, qualquer um, não preciso nem ter predisposição. É muito frequente, principalmente quando você vai tomar um cafezinho, que você vai comprar ali naquele cara que está ali vendendo seu cafezinho, parece um xarope o café, entendeu? Então, e a gente não percebe, está tomando café refrigerante, né? Comida gordurosa, fritura, bolacha, né? A gente tem isso tem que ser desde a educação a gente aprende na escola, né? Aí depois tem a medicina preventiva, né? Agora, nessa situação que a gente está agora, primeiro, se você ficar... a gente teve um monte de morte e tal, mas tem um monte de gente que pegou, a maioria pegou, então não é uma coisa também para ficar desesperado, entrar em depressão, né? Eu acho assim que eu sou um otimista, né? Tudo tem um motivo de acontecer, e nessa dificuldade, hoje a gente está aqui conversando, sabe quando que a gente estaria conversando dessa forma numa outra situação? Nunca. Então, vão surgir inúmeras oportunidades, né? A gente tem que viver o dia a dia, porque se a gente ficar deprimido, a nossa imunidade vai lá para baixo, não é? A imunidade vai lá para baixo. Então, é tomar alimentação, vitamina C, né? Fruta cítrica, tomar um pouquinho de sol todo dia, se hidratar bem, procurar segurar a alimentação, caminhar. A gente fazendo isso, pensando positivo, a gente já ganhou metade da batalha. Não é para ficar também, se eu pegar, não é, a maioria não morre. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pegou a doença e não teve nada. A máscara protege a gente e protege o colega que está, ou a outra pessoa que pode pegar e pode ter problema. Entendeu? É isso. Nossa, muito obrigada. As pessoas estão comentando. Cidinha, a Cidinha está comentando aqui, a Cidinha de Deus, que ela vai precisar tomar alguma medicação e que não conseguiu. E é isso mesmo, minha querida. Se você não, como o doutor falou, né? O Estado fornece, é direito do cidadão. Oiê. Então, caindo, né, Li? Pedido, e se for. Oi? Meu que faça o pedido, caiu um pouquinho. E se for necessário, eu já vou te passar, Junéia, você só responder para a Cida, se for necessário, Cida, entre com ação judicial, né? Porque essa é uma forma da gente, infelizmente, quando a gente tem um estado mínimo e que não fornece, né? A gente está tendo dificuldade, a gente está nesse momento de pandemia, eu nem queria entrar no assunto, mas assim, compraram um monte de cloroquina e esqueceram de comprar anestésico, né? Hoje eu vi uma matéria falando que não vai ter seringa, né? Que pode chegar em janeiro e a gente ter vacina e não ter seringa para aplicar vacina em quem... Então a gente vive isso, né? Infelizmente, né? Então, se você não conseguiu, essa é o caminho, né? Entrar com uma ação judicial mesmo, né? O Márcio está perguntando aqui, só para a gente encerrar, eu vou passar para a Junéia dar o oi e o senhor fazer as considerações finais. Se acha que as pessoas vão sair mais preparados, né, da pandemia, caso aconteça, né, uma outra vez, né? Eu acho que eu vou responder o Márcio e finalizar a minha fala. Eu acho que a pandemia foi uma oportunidade muito grande das pessoas exercitarem alguns conceitos que são valorosos para a humanidade, né? De solidariedade, de parceria, de pensar um pouco no próximo, das pessoas olharem para si, né? Olhar para dentro, né? Tem gente que passava meses sem ter contato com a família e agora vão ter que conviver, né? Estão convivendo, né? Então, como o senhor já apontou, oportunizou a gente ter vários encontros. Esse encontro talvez não seria possível em outra condição. Mas eu também não acredito que a pandemia seja uma varinha de condão, ele não torna as pessoas boas, infelizmente, né? Quem é ruim continua sendo ruim, né? Quem é mesquinho continua sendo mesquinho. Eu acho que
pouco... Agora, é inegável, acho que a gente tem acesso a mais informação. Infelizmente, a gente ainda tem acesso a muita informação equivocada e por vezes falsa. Então, a gente sempre fala aqui para as pessoas buscarem informações com profissionais competentes, com profissionais gabaritados, com institutos de pesquisa. Por isso que a gente tem feito as lives na quinta-feira, né? E trazendo aí profissionais para falar sobre esse tema. E por isso a gente está muito grato aí pela sua disponibilidade, doutor. Porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de dialogar com tanta tranquilidade, com tanta clareza sobre um tema que é muito difícil, né? É difícil a gente ir lá, encontrar um vascular e conversar e pagar uma consulta, às vezes. E hoje o senhor deu uma verdadeira aula para a gente. Muito obrigada. Faça as suas considerações finais e Junéia também, minha querida, fique à vontade. Vamos começar pelo doutor e depois você, Junéia, e aí você encerra? Eu Você quer antes? Que o Fábio encerrasse. Eu tá queria bom. que o Fábio encerrasse. Eu vou só primeiro assim. Fábio, muito obrigada, porque você disse tantas coisas tão importantes para nós, que a gente vive no mundo das pessoas que não sabem nada da medicina e que não têm a possibilidade de estar com uma pessoa do seu gabarito, com o seu currículo, e eu sei da atenção que o Fábio tem com as pacientes e os pacientes dele no consultório dele. Eu sei que ele é uma pessoa muito séria. Ele tem muito amor pela medicina. Então, assim, super agradecer. E eu queria só que você considerasse essa a primeira live. Mesmo que passe a pandemia, eu queria que você voltasse a conversar com a gente em outros momentos. O Fábio, ele tem uma live sempre às quartas-feiras, mas é mais ou menos muito com o povo da academia, com muita gente da área da medicina, que eu já acompanhei umas 3 ou 4 lives, né? Mas assim, hoje foi muito importante saber essa história das pessoas que usam, que tem que usar o anticoagulante. Ele falou coisas super importantes que as pessoas não estão aqui, mas eu vou falar com essas pessoas. Vou dizer, ouçam a live, assistam a live, porque foi muito importante as coisas que uma pessoa que eu respeito bastante, que é o Dr. Fábio, uma pessoa assim que ele tem umas coisas que depois eu descobri lá no consultório dele que ele tem em relação a várias pessoas, a várias pacientes dele, que ele dá um jeito dessa mulherada e desses homens participarem, de entrarem, né, no sistema, de participar, de terem acesso a consultas, né? Então, assim, eu tô muito agradecida a você. Foi muito importante, tem muita gente comentando aqui na live. Uma live onde, Fábio, várias mulheres e homens que ouviram as suas explicações. Nós somos pessoas leigas, nós somos pessoas comuns. Nós não somos médicos e médicas. Então, você falou várias coisas. A gente já ouviu infectologistas sobre a questão do Covid, mas você falou uma coisa muito importante, que eu estava muito ansiosa que as pessoas ouvissem sobre o que é estar nesses dias de pandemia dentro de casa, as pessoas que estão dentro de casa. E eu acho que depois a gente vai trabalhar outras questões, uma outra oportunidade. Eu quero que você, se você tiver disposição e um tempo para ficar com a gente, para a gente falar sobre essa coisa do exercitar. Porque você falou muito da história da batata da perna, né? E eu estou fazendo pilates, eu estou aprendendo a coisa da respiração, da coisa daqui da minha... Agora não vou lembrar. Mas, assim, a coisa daqui embaixo da minha coluna, aqui embaixo da coluna, que a gente tem que exercitar. Não sabe. E aí, hoje, você falou umas coisas super importantes. As pessoas têm que caminhar dentro de casa. As pessoas têm que se exercitar, sabe? Então, assim,
eu queria te agradecer muito, 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 e agradecer muito você estar com a gente. Eu espero que você aceite um convite para vir outra vez, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei, porque nós vamos ter muito tempo ainda para conviver com essa pandemia, né? O Fábio, ele está nas lives dele, normalmente às quartas-feiras, que eu recebo, que a Valéria, que é assistente dele, me manda. São lives mais técnicas, mas eu gosto de ouvir, porque ele fala com outros médicos, ele vai dando instruções para pessoas mais jovens, eu acho, mas que tem me ensinado muito, sabe? Que eu tenho aprendido muito como nós, povo da classe trabalhadora, podemos conviver com esse momento tão difícil que é uma pandemia, que eu acho que vai durar mais alguns meses, talvez mais 1 ano, que a gente tenha que viver de máscara, mas a gente pode aprender a sobreviver e a gente ter algumas noções, né? E, por fim, eu também agradecer a Leonara, né, pelo bate-papo, pelas informações, as pessoas que nos assistiram, dizer que essa live vai ficar gravada, que é importante as informações que o doutor Fábio passa para a gente, né, para que a gente possa entender o que é viver, não só para as pessoas que estão no home office, mas principalmente as pessoas que estão na terceira idade, as pessoas que já estão aposentadas e que ficam dentro de casa, às vezes sentadinha no sofá, vendo televisão, entendeu? O doutor Fábio fala, vai fazer um xixi, vai beber uma água, movimenta o corpo, né? Não fica 1 hora sentado direto. Então, assim, é muito importante, a gente já sabe disso, mas a gente precisa ouvir uma autoridade falar sobre isso, e é só isso. Muito obrigada, viu? Até a próxima consulta, viu, doutor? Obrigada. Imagina, eu que agradeço a vocês, né, pelo convite. Eu gosto muito de conversar com pessoas, né? Quem me conhece sabe que eu sou super acessível, né? Eu sou realmente um apaixonado pelo que eu faço, né? A minha linha de pesquisa é isso, né? E eu fico muito trombose, obstrução venosa, né? Que é assim, tem muito, ainda hoje tem muita gente que é uma doença subdiagnosticada e subtratada, né? Então, a gente está mesmo com esse projeto que você está citando, né, que eu convido a todos até, para quem quiser, a gente está fazendo, agora a partir daqui para frente, a gente vai fazer muita live para paciente também, né, que é para orientar mesmo, né, essas orientações, a gente vai pegar as diversas doenças, né, porque trombose não é só no membro inferior, né, tem gente que tem, por exemplo, mulher que tem dor pélvica crônica, pode ter uma síndrome que chama síndrome de Nutcracker, né, que não vai dar para a gente falar aqui agora, mas assim... Já vou marcar a próxima live. E aí a gente a gente tem essas lives que a gente vai fazer, que chama Instituto Venoso, né, só quem quiser, é instituto.venoso, né, a gente está em todas as mídias sociais, e aí, ou se não, né, é só conversar com a Junéia, ela pode conversar com a Valéria, ela bota na nossa mailing list, dispara, né, que é para isso, eu acho que a informação é tudo, né, eu acho que a educação é o maior, eu sempre, né, eu fui criado assim, né, a educação é o nosso maior patrimônio, né, a informação é poder, né, então, se a gente consegue entender e consegue fazer a nossa parte, né? Então, a gente consegue melhorar a saúde de todos, não só física, como mental também, né? E a gente está aqui no mesmo barco, todo mundo, né? A gente não sabe por quanto tempo, e humildade é tudo, né, gente? Todo mundo sabe disso. Eu acho que foi muito legal a conversa com vocês hoje, né? Pena que passa super rápido, né? Muito rápido. Mas olha, boa noite. Doutor Fábio, muito obrigada, assim, sem palavras para agradecer. Passa rápido quando é bom. Passa rápido quando é bom. A gente já passou de 1 hora, né? Então, muito obrigada. A gente está aqui super à disposição. Depois pode passar, pede Valéria para passar para a gente divulga, coloca nas nossas redes também. A Junéia tá dando quase um spoiler, mas a gente lançou agora há 1 mês, né, Junéia? No dia do aniversário do sindicato, 1 mês, né? A Escola de Formação do Sindicep.
A escola hoje ela está dentro de um site, e nesse site a ideia é que a gente tenha cursos de formação diversos, mas que a gente também promova uma espécie de podcast, de roda. A gente nem está falando podcast, mas a gente está falando rodas de conversa, em que os profissionais, assim como o senhor, venha e fale um pouco sobre determinado assunto, e esse conteúdo fica lá disponível, e os servidores e todo mundo, né, tem acesso a essas informações, porque a gente também acredita nisso, né? A informação, ela é libertadora, né? A gente tem a informação correta, a formação correta, e é algo que não tem como tirar da gente, né? A gente pode levar tudo, né? Isso são sabedorias do meu pai, né? Leva-se tudo da gente, né? Se vem um ladrão, leva tudo que a gente tem de bem material, mas o que está aqui dentro, né? Isso não sai, isso vai ficar. Então, obrigada pela disponibilidade, obrigada por tudo, um grande abraço e até mais. Até, obrigado, gente. Boa noite para todos. Obrigada, Fábio. Obrigada, Eli. Tchau, Obrigada ao povo que assistiu. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Luba, pode desligar. E a gente também pode sair.